Que Jesus possa nos envolver na sua paz, na sua luz, para que todos sintamos aqui a presença do Espírito do Mestre, a nos inspirar, a nos envolver, falando-nos de esperança, de amor, lá no mais íntimo do nosso coração, da nossa mente. Essa palestra é uma palestra bem diferente das que eu realizo comumente, mas apenas para pontuar aqui como surgiu essa proposta dessa reflexão. Ela nasceu na última vez que aqui estivemos, num diálogo que precedeu a nossa palestra, junto com o Américo. A gente falava, né, somos ambos trabalhando no campo de exatas, engenharia, etc., e a gente comentava isso sob uma perspectiva espiritual, de perceber como que a sabedoria divina perpassa todas as coisas. Então comentei para ele a respeito de uma das linhas de pesquisa aos quais havia me envolvido, a biomimética, que em suma é uma linha que se tem como objetivo principal aprender com a natureza, ou extrair da natureza a sua sabedoria inata, né, a sua sabedoria intrínseca, e trazê-la ou transformá-la em tecnologia, em progresso para nós seres humanos. Então é nesse sentido que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje. A gente vai fazer uma apresentação, que é inclusive uma apresentação que eu faria, por exemplo, na universidade. Então não estranhe que talvez não pareça uma palestra espírita, mas a gente precisa transcender também um pouquinho e perceber que tudo na vida, na verdade, tem aspecto espiritual, religioso por trás, porque tudo provém daquele que é a suma sabedoria do cosmos e, ao mesmo tempo, o infinito amor. E que a manifestação dessa sabedoria na natureza é também uma mensagem de amor para cada um de nós, que precisamos aprender a ler, a admirar a grandeza que está presente em cada detalhe da natureza. São mensagens de amor diárias e constantes que Deus nos envia, que muitas vezes vamos passando desapercebidos. Quando você observa a corola de uma flor com aqueles matizes de cores inalcançáveis por qualquer pintor da terra, aquilo é uma mensagem de amor. Porque se ele cuida daquela maneira da flor, que não dirá de ti? Então aquela fala de Jesus, olhai os pássaros, olhai os lírios, nem Salomão se vestia como um lírio, é mais ou menos esse o enfoque. É desenvolver esse olhar e perceber o amor divino a se manifestar em cada detalhe. E como toda a criação exalta, louva mesmo a grandeza divina, todos os dias. O cantar de um pássaro, um pôr do sol, com todas aquelas cores, mesmo a chuva. Tudo isso é amor divino, que nos envolve todos os dias a nos falar, veja como eu cuido da criação e veja como eu cuido de você. Mas a gente não trabalha esse aspecto, porque desenvolver esse olhar é também ganhar espiritualidade, é também ganhar em crescimento espiritual. Na questão 252 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, são sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? Os espíritos são sensíveis? Sim, respondem eles. E de acordo com o seu crescimento, ele vai desenvolvendo aptidões que o permitem melhor apreciar e compreender essas magnificências. Porque elas existem que nós sequer imaginamos o que são as belezas, por exemplo, das esferas superiores, ou de outros orbes do sistema solar, por exemplo. Faltam-nos ainda até sentidos para percebê-las. Os espíritos nos dizem nas esferas superiores, por exemplo, a sinestesia dos sentidos. Então, uma música, ao mesmo tempo que ela é ouvida, ela é sentida, ela tem perfume, ela tem cor. Assim, quando você olha para uma flor, você sente não só o perfume, mas aquilo te transmite até uma melodia, e etc, etc. Então, tudo isso é aquilo que a gente vai desenvolvendo à medida que se abre para perceber esse amor divino que nos envolve. Isso está presente em cada detalhe da natureza. Então, é sobre essa perspectiva que a gente vai falar
a respeito dessa ciência chamada biomimética, que no fundo do grego significa bio, vida, mimesis, imitação. Biomimesis, biomimética, imitação da vida. Ou seja, tentar aprender com essa sabedoria intrínseca em cada detalhe. Porque às vezes a gente não percebe isso, mas já paramos para pensar que cada organismo, por mais ínfimo que ele seja, um organismo unicelular, é na verdade uma enciclopédia da sabedoria divina? Se a gente pegasse o genoma daquele serzinho ínfimo, aquilo daria às vezes livros da sabedoria divina. Milhões, talvez bilhões de anos condensados numa forma, num organismo, num DNA. Cada ser uma enciclopédia única da sabedoria divina. Isso é a natureza. Não só a natureza terrestre, mas se a gente expandir de uma maneira geral, a criação divina. Quando a gente olha para o cosmos, à noite, quando você está num lugar que não tem nenhuma iluminação, você olha aquela imensidão infinita de estrelas. Não tem como não se deixar tomar por um sentimento de reverência. Que ser é esse que criou tudo isso? Há não muito tempo atrás, a NASA falou que ia ter uma revelação bombástica, marcaram uma coletiva, anunciaram a descoberta de um novo sistema planetário, cerca de 40 anos-luz da Terra. 40 anos-luz da Terra, em medidas astronômicas, é logo ali, como nós dizemos em Minas. E a gente vai ver o que é esse logo ali. 7 planetas foram descobertos, 3 deles dentro da chamada zona habitável, que seria aquela zona em relação à estrela daquele sistema que permitiria a existência de água líquida. Porque nós ainda atrelamos a vida apenas à manifestação da água física, porque nós só compreendemos a vida assim. Mas nós aprendemos que na doutrina espírita a vida se manifesta dos mais diversos modos, das mais diversas dimensões, não necessariamente com a necessidade de água física. Todos os planetas, isso a doutrina espírita sustenta há mais de 160 anos atrás. Todos os planetas são habitados. Não com a nossa conformação física, não talvez na mesma dimensão, mas todos os planetas trazem manifestação de vida. E lá existiam esses 3 planetas, os 7 muito semelhantes à Terra. Mas para a gente ter uma dimensão do que é a criação divina, 40 anos-luz. Um ano-luz não é, na verdade, uma medida de tempo. Ano-luz é uma medida de distância. A luz, em 1 segundo, ela percorre 300 mil quilômetros. Isso significa dizer que, 1 segundo, ela deu 7 voltas à Terra. Em 1 segundo. O perímetro da Terra é da ordem de 40 mil quilômetros. Isso em 1 segundo. Agora, multiplica isso por 3.600, você vai calcular quanto que ela anda em 1 hora. Multiplica por 24 em 1 dia. Agora multiplica por 365, você vai ter o número que ela percorre em 1 ano. Isso é 1 ano-luz. Dá número daqui até a parede. 1 ano-luz. E esse sistema, que está logo ali, está 40 anos-luz. A estrela mais próxima do nosso sistema está a 4 anos-luz daqui. Isso significa dizer que, se fosse possível construirmos uma nave que viajasse à velocidade da luz, e isso já foi demonstrado pela teoria da relatividade que não é possível, nada que tem massa viaja à velocidade da luz. Então nós precisamos viajar numa velocidade mais rápida, talvez a do pensamento. Se fosse possível a gente entrar numa nave na velocidade da luz, saindo daqui, a gente gastaria 40 anos para chegar nesse sistema. Metade de uma encarnação. Não dava nem para voltar. Isso é logo ali. Porque para a gente ter uma ideia, nós já acessamos hoje, já conseguimos visualizar galáxias que estão a 200 milhões de anos-luz da Terra. 200 milhões. Então é algo assim, a gente não consegue mensurar. E tudo isso é mensagem de amor. O que nós conseguimos alcançar hoje com os telescópios que temos, o Hubble principalmente,
conseguimos mensurar da ordem de 2 trilhões de galáxias, do universo visível e dessa dimensão. Cada uma delas da faixa de média 100, 200 bilhões de sóis ou estrelas. Multiplica 2 trilhões vezes 200 bilhões. Quantos zeros dá isso? E elas, cada estrela, ainda terá ali os seus planetas orbitando. Então isso é o pouquinho que a gente conhece da criação divina, dessa infinita sabedoria. E admirar isso é também exercício de crescimento espiritual, de desenvolvimento de humildade, de reconhecimento dessa sabedoria. Como dizem os Espíritos na questão 969 do Livro dos Espíritos, tudo em a natureza canta, isto é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Tudo, desde o grão de areia aos sóis infinitos. Há algum tempo atrás, uma pesquisa na universidade, se não me engano, da Califórnia, eles fizeram uma pesquisa com as pessoas que reservavam um tempo da sua semana para admirar o céu noturno. Passar por uma experiência que eles chamam em inglês de honest, que a tradução mais próxima para o português seria reverência. É aquela expressão de admiração. Daí surgiu a expressão né? E o que eles concluíram? As pessoas que reservavam tempo da semana para ter esses momentos de reverência, de admiração, olhando o céu noturno, por exemplo, eram pessoas mais altruístas, pessoas menos egoístas, porque esse redimensionamento perante o cosmos as colocava numa posição de maior humildade e, portanto, de maior abertura para as outras pessoas. Não se consideravam grandes demais ou superiores demais, porque se colocavam em seu lugar perante a grandeza. Não que por sermos infinitamente pequenos, somos menos importantes, não. Esse é o grande paradoxo da criatura humana. Ao mesmo tempo que somos infinitamente pequenos, somos ao mesmo tempo infinitamente grandes, por conta justamente da nossa natureza e dos nossos potenciais. Há inclusive um sábio indiano que diz uma frase bem interessante. Ele diz assim: a sabedoria me diz, eu sou nada. O amor me diz, eu sou tudo. No meio dessas duas coisas flui a minha vida. Porque se você analisa o universo pelo viés da sabedoria, a gente reconhece que é nada, ou bem pouco. Mas se você analisa o universo pelo viés do amor, você reconhece que você é muito. Porque você é amado infinitamente pelo Criador de tudo isso. No meio dessas duas coisas estamos nós, as criaturas humanas, grandes e pequenos. Essa é a criação divina. E analisar isso é justamente esse exercício. Por isso, uma coisa que eu sempre me perguntava, quando Eurípides Barçanufo foi abrir a sua escola em Sacramento, sobre o patrocínio da própria Maria Santíssima, ela orientou a ele: ensine essas crianças astronomia. Será por quê? Será porque ela já antevia todo esse processo? Será que porque Paulo foi para o deserto e aquele olhar que ele se imagina no deserto, 2000 anos atrás, não tem nenhuma iluminação. Se imagina o céu que Paulo via. E dirá Emmanuel no livro Paulo Estevão, Paulo ouvia Jesus conversar com ele por meio daquelas estrelas. Porque a natureza é em si um convite à nossa ascensão. É um convite nos falando a cada um de nós: meu filho, você é muito mais do que essas pequenas dores. Você é muito mais do que esses interesses mesquinhos e transitórios. Tu és herdeiro disso tudo. Você vai conhecer isso tudo, você vai desbravar isso tudo. É isso que você tem pela frente, a eternidade afora. Não se fixe tanto nas dores do agora, olha para o infinito. Porque o nosso horizonte é o que dá a dimensão da nossa esperança e do nosso sentido existencial. Quanto mais ampliamos o horizonte em direção ao infinito, mais esperançosa e feliz e com sentido é a nossa vida. E é isso que fazemos ou buscamos fazer ao estudar a natureza. É com esse propósito que a gente quis trazer esse tema a respeito da criação divina por essa perspectiva da biomimética.
E a gente vai trazer aqui alguns exemplos, só para ilustrar como isso já tem sido feito. Esse é um campo da ciência que tem crescido assustadoramente, tanto em termos de produção, de pesquisa, de etc., artigos, como em termos de investimento e aplicação disso na formação, criação de novas tecnologias. Esse é um campo realmente bastante crescimento, um campo multidisciplinar, porque envolve diálogo entre engenheiros, entre biólogos, entre até filósofos e etc. Então é um campo que está muito presente, certamente também com o movimento da espiritualidade, preparando-os para essa nova era em que a nossa vida, enquanto sociedade, vai se harmonizar de novo com a criação e com a natureza. Porque à medida que a gente desperta a consciência espiritual, nós percebemos que também temos um dever para com a criação divina, para com os reinos inferiores, o dever de zelar por eles, de ampará-los, de cuidar da obra divina. Dever que nos foi dado, inclusive, lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, quando Deus fala assim, simbolicamente para Adão, representando a humanidade, é teu papel cuidar de todos esses aqui que eu criei. É teu papel orientá-los, ampará-los, a criação como um todo. E certamente esse é um esforço que nasce da espiritualidade, atuando também pelo campo da ciência, que é uma linha tão importante quanto a religião, ambas caminham juntas no processo de desvendar as leis divinas e, em última instância, o próprio Criador. Então é com esse enfoque que a gente vai trabalhar. Mas nós não fomos os primeiros a pensar isso. Isso remonta a muito tempo, dentre eles uma figura literalmente genial que vive entre nós, muito, mas muito à frente do seu tempo. Esse homem que era pintor, médico, engenheiro, filósofo, e você vai listando e acaba os dedos da mão e você dobra, porque esse indivíduo fazia assim, uma mente realmente daqueles espíritos que encarnam para alavancar o progresso. E há tanto tempo atrás ele já dizia: a genialidade do homem faz várias invenções, abrangendo com vários instrumentos o único e mesmo fim, mas nunca descobrirá uma invenção mais bela, mais econômica ou mais direta que a natureza, pois nela nada falta e nada é supérfluo. A natureza nada falta e nada é supérfluo. Talvez por isso atribuam a ele, a gente não tem certeza com relação à autoria da frase, mas atribuam a ele aquela frase: a simplicidade é o último grau de sofisticação. Porque na natureza tudo é simples. Não falta nada, não sobra nada. Simples. Mas essa simplicidade é justamente a manifestação da maior sabedoria. E é o que está sempre presente na natureza. Então esse homem, mais de 500 anos atrás, já estudava a natureza, buscando nela modelos para as suas obras. As suas próprias figuras, por exemplo, não sei se está dando para enxergar direito aqui, mas a partir da asa de um morcego, da asa de um pássaro, ele já tinha a ideia, ele foi o precursor do avião, o homem voar, o helicóptero e etc., a partir dos pássaros. A partir de uma tartaruga, por exemplo, ele desenvolveu esse pequeno carrinho de guerra, um carrinho, um tanquezinho, a partir da carapaça, e vários outros dos seus desenhos, das suas anotações, a gente vai perceber já essa busca na natureza como um modelo de inspiração para as suas obras. Um homem que via muito além do seu tempo. Se tivesse em mãos a tecnologia que temos hoje, não imaginamos o que ele poderia ter feito, mas abriu picadas, abriu caminhos para aqueles que vieram depois. Ele que foi, vamos dizer assim, um grande primeiro sábio, um dos grandes primeiros sábios do período da Renascença, né, da Iluminação, etc. Então, Da Vinci já abriu esse caminho. E, mais recentemente, esse movimento voltou à tona com a ideia da biomimética, sobretudo depois desse livro lançado pela Janine Benyus, Biomimicry, que é o nome em inglês da biomimética, em que ela vai propor no prefácio esses 3 pontos: natureza como modelo, natureza como medida e natureza como mentora. Modelo porque ela passa a ser um padrão com o qual nós vamos comparar, ou a partir do qual nós vamos buscar inspiração para as nossas tecnologias. Então eu vou buscar na natureza algo que realize algum sistema, algum processo, algum organismo que realize uma função que eu preciso fazer. E faço uma tradução disso para uma tecnologia humana. Então a natureza serve como modelo.
Ela serve como medida porque a partir daquilo que eu vou entendendo, dos processos, né, de evolução, eu vou percebendo aquilo que vai dando certo e aquilo que não dá tão certo, os caminhos mais viáveis e os caminhos menos viáveis, e passo a ter isso como uma medida se estou num caminho interessante ou um caminho não tão interessante. A partir dessa lei de evolução, que para a biologia hoje não é guiada, mas para nós espíritas sabemos muito bem que ela é bastante guiada. O próprio André Luiz nos fala disso em Evolução em Dois Mundos e em suas outras obras. Não há acaso nessa lei de evolução, nessas mutações que geram a evolução. Muito pelo contrário, são todas muito bem guiadas pela sabedoria divina e pelos prepostos na Terra, por exemplo, sob o comando e ordenação de Jesus, que guiam todo esse processo de desenvolvimento dos seres. Então, natureza como medida e natureza como mentora. Afinal de contas, pelo menos na Terra, ela já tem mais de 4 bilhões de anos de experiência em fazer coisas que funcionam. Então, seria interessante para nós, seres humanos, aprender um pouco com essa mentora, que o próprio tempo e a própria experiência nos demonstram a sua capacidade. Então, é essa a proposta. A partir da natureza, buscar processos, mecanismos, ferramentas que possam ser traduzidas ou aplicadas para tecnologias humanas. Para a gente ver alguns exemplos, olha, por exemplo, se há alguma semelhança entre o shape ou a forma desse falcão e desse avião americano. Há alguma semelhança? Lembra alguma coisa, assim? Se olhar para um e para outro? Ou seja, o modelo de aerodinâmica trazido para esse avião, o B-2, é, na verdade, o modelo de aerodinâmica do falcão peregrino, que é o falcão mais rápido, o animal mais rápido que nós temos, chegando da ordem de 300 km por hora. Então, a gente foi lá, tirou uma foto, pegou o shape e transferiu para o avião, para a gente perceber como isso está muito mais presente do que a gente imagina. Um caso bem conhecido também é o velcro. Vocês sabem como surgiu o velcro, como ele foi inventado? Um engenheiro, Jorge de Mestral, estava passeando com seu cachorro quando ele voltou com alguns carrapichos, aqueles carrapichos que prendem na roupa. Ele estava com aqueles carrapichos no pelo. Então ele olhou aquilo, observou aquilo, levou ao microscópio, percebeu que o mecanismo de funcionamento era mais ou menos isso aqui. Eu tenho uma série de fios entrançados e alguns ganchinhos. Quando eu junto os dois, aquilo cola, aquilo pega. Ele fez a patente e ficou milionário, porque ele percebeu, e aquilo foi um dos, sobretudo o exército, por exemplo, usava muito aquilo como mecanismo de abrir, ou de prender, de fixar rapidamente. Então foi inventado a partir de um passeio que ele teve com seu cachorro, e ele soube olhar, identificar o que estava ali e extrair daquilo alguma coisa que pudesse redundar em tecnologia. Então esse olhar que a gente precisa perceber. Em cada detalhe, quanto de sabedoria, quantos milhões de anos de evolução não estão ali. Perceber isso é, de certo modo, reconhecer a grandeza divina. Mas vamos lá a alguns outros exemplos interessantes, com alguns exemplos de aplicação prática disso. Agora entrando numa parte mais dinâmica da nossa reflexão. Vocês conhecem a flor de lótus? Já ouviram falar? Essa é uma folha de lótus. O que é a grande característica dela? Vocês vão perceber que a água está caindo, a água nunca fica ali, porque ela tem uma camada sobre a folha chamada hidrofóbica. Então ela não deixa que a água fique ali parada, a água está sempre em movimento, porque ela, de certo modo, ela expulsa a água. Por isso que a lótus, ela cresce em regiões pantanosas, e ela é uma flor que está sempre limpa. Por mais que seja uma região pantanosa, ela sempre se destaca porque ela está sempre limpa. Por quê? Qualquer sujeira que fique ali acumulada, quando vem a água, como a água não fica parada ali, ela está sempre deslizando, ela leva consigo toda a sujeira. Portanto, é um mecanismo autolimpante que essa planta desenvolveu. Ela se aproveita da água com uma camada hidrofóbica, a água sempre forma gotículas que escoam, nunca ficam acumuladas, não há molhamento, como a gente diz. E, ao escoar, ela leva consigo a sujeira. O que os indivíduos pensaram, então? Como é que nós podemos aplicar isso? Aqui o mecanismo de funcionamento,
Eu tenho a superfície, tenho as gotículas. Essa superfície é hidrofóbica, elas formam sempre gotículas e elas arrastam consigo qualquer sujeira que está ali. O que a gente poderia aplicar isso? Tintas e superfícies autolimpantes. Tintas, por exemplo, de paredes que nunca se sujam. Não tem ainda? Tem, a gente vai mostrar, já tem. Por exemplo, um para-brisa de um carro que não precisa nem de limpador. Então, para a gente perceber como isso já foi desenvolvido e tem sido aplicado, vejamos essa camiseta coberta com uma película semelhante à encontrada. Nossa. As mulheres. Fácil, não? Resolveria um bocado de problemas, não? Apliquemos isso à louça, apliquemos isso ao carro, apliquemos isso às roupas, para a gente perceber como que Deus nos dá as pistas para o próprio progresso. Como Deus nos dá as pecinhas do quebra-cabeça. Cabe a cada um de nós só aprender a olhar e montar. Outro exemplo, em aplicações diversas, esse aqui é uma espécie de um spray. Eles desenvolveram um spray, você aplica o spray na superfície e ele dura lá por um tempo e essa superfície passa a funcionar assim. Para a gente ver como funciona. É um vídeo um pouco extenso, mas creio que vale a pena para a gente ver o quanto de aplicações isso gera. Não fica, tá vendo? Não tem filtração. Não tem filtração. A água escoa toda e com ela a sujeira. Óleo, isso aí é óleo. Nem óleo fica. Lama. Óleo. O centro desse retângulo, ele tem o tratamento. Então, qualquer coisa, e o exterior, essa camada exterior, não tem. Qualquer coisa que eu lanço ali, ela é logo absorvida pelo centro. Bem útil, não? Aprendemos com uma flor, com o mecanismo de uma flor que permanece sempre limpa. Então, para a gente perceber como que isso já está sendo feito e como que a gente aos poucos vai chegar a Deus também pelo caminho da ciência, assim como temos chegado e buscado pelo caminho da religião. Porque é impossível, quando a gente realmente adentra a fundo e percebe como cada coisa é feita com detalhe, com esmero, não perceber uma sabedoria por trás disso. O nosso próprio corpo, se a gente imaginasse quantas reações estão ocorrendo aí agora, da ordem de 70 trilhões de reações ocorrendo a cada instante no seu corpo, sem que você precise pensar nelas, pelo menos não conscientemente, a gente percebe que máquina divina é essa. Nenhuma máquina, nenhuma criação feita pelo homem até hoje chega sequer aos pés da complexidade, da perfeição do funcionamento do corpo físico do homem. Claro, existem ainda as deformidades e as dificuldades porque nós não cuidamos bem ao longo das encarnações e etc. Mas se a gente analisar na essência
como cada sistema atua conjuntamente, por exemplo, a reação de coagulação de uma ferida, quantas proteínas entram em cadeia para que isso ocorra, a gente ficaria maravilhado. Não tem como não se emocionar. Assim também na natureza. A salvínia também, mais ou menos um mecanismo semelhante. Ao contrário da lótus, ela absorve água. Você pode ver que a gota, ela é sugada e ela é logo espalhada por toda a superfície da salvínia. Ela tem uma espécie de pequenos bastões, não sei se dá para ver aqui, essas pequenas películas. Na pontinha dessa película, eu tenho uma pequena parte hidrofóbica e ao redor hidrofílica, de modo que quando a água entra em contato com a folha, cria-se uma camada de ar entre a superfície da folha e esses bastonetes. Essa camada de ar aí encontraram uma aplicação muito interessante, como a gente vai ver aqui pelas fotos. Olha, nós temos aqui na superfície esses bastonetes, aqui nós temos uma pequena pontinha hidrofóbica e aqui nós temos esse bastonete é hidrofílico, de modo que ele atrai a água, mas a água não penetra dentro desses bastonetes. Cria-se uma camada de proteção. Qual a aplicação que encontraram para isso? Revestimentos de cascos de navio. Porque essa camada de ar criada entre o casco e a água escoando diminui da ordem de 30% a 40% o atrito. E isso reduz o consumo de combustível de uma ordem assustadora e, portanto, a emissão de gases também, de monóxido de carbono e etc., oriundos da queima. Então, os pesquisadores começaram a desenvolver essas camadas, essas superfícies de casco de navios e de barcos, inspirados nesse mesmo modelo da folha da salvínia, que é uma planta aquática. Aqui uma pesquisa para a gente ter uma ideia na Alemanha de como funciona isso. Aqui, esse marronzinho é hidrofílico, e o verde é hidrofóbico. Então, o marronzinho atrai água, mas o verde impede que ela entre. Cria-se, portanto, essa camada de ar que facilita em muito o escoamento, diminuindo o atrito. E isso economiza muito combustível. Imaginemos um cargueiro, quantas e quantas toneladas e quanto de combustível será economizado. Porque a água desliza com mais suavidade pelo casco. Não há o atrito que prende e, portanto, impediria. Então, mais uma aplicação retirada de uma plantinha que para muitos pode parecer insignificante. Uma plantinha minúscula, mas todos têm a sua sabedoria. Esse também é muito interessante. Esse nosso companheirinho é um besouro da Namíbia. Alguém já ouviu falar? Alguém já havia visto um besouro da Namíbia? O que é interessante no besouro da Namíbia? Como o próprio nome diz, ele vive num dos desertos mais secos do mundo. Mas o mais interessante, que os pesquisadores, alguém foi lá e observou isso. Como que ele consegue água aí? Observando isso, eles desdobraram algo de bastante utilidade. Então, o que ele faz? No período da manhã, ele sobe nas dunas, locais mais altos, e volta as suas costas para a brisa marítima. Fica ali voltado. Essa brisa que vem do mar entra em contato com as suas costas, onde existe ali uma camada, uma superfície hidrofílica que atrai a água. Essa água escorre para a lateral, onde existe um canal hidrofóbico que impulsiona a água, e essa água desce para a sua boca embaixo. Então, pela manhã, ele se volta para a brisa, a água da brisa entra em contato, condensa, escorre pelos canais laterais em direção à sua boca, e ele consegue a água que ele precisa no deserto mais seco do mundo. Então, os estudiosos, pensando nisso, aqui o mecanismo de funcionamento, a brisa está vindo, entra em contato com as suas costas, condensa, escorre por esses canais laterais que levam diretamente à sua boca, onde ele pode tomar da água. O que eles desenvolveram? Um sistema semelhante para conseguir água no deserto, em regiões desérticas, altamente barato, acessível para essas pessoas que não têm condições. É uma espécie de um pote. A sua superfície tem também essa característica hidrofílica, então a pessoa leva à noite e deixa ela dormir sob a duna, a brisa da manhã vem, a água condensa ali, escorre para as laterais, onde ela é armazenada por dentro. No outro dia, pela manhã, você tem água potável para beber a partir dessa brisa que vem do mar. Tudo isso inspirado nesse minúsculo besouro da Namíbia.
levando água para pessoas que teriam grandes dificuldades em obtê-la, não fosse por esse método. Então, isso é sabedoria divina. Estudar isso, meditar sobre isso, é também crescimento. Borboleta azul, não sei se já tiveram a oportunidade de vê-la, aquela que, segundo a orientação da asa, parece que ela muda um pouco de cor. Uma borboleta muito bonita. Mas o que é a grande questão dessa borboleta? Diferentemente dos outros tipos de coloração que nós temos, que são colorações devidas a pigmentos, a coloração dela não é devida à pigmentação. Então, por exemplo, o pigmento caroteno é um pigmento que devolve a cor laranja, vermelha, etc. A clorofila, pigmento verde. A melanina, pigmento marrom. A maioria das cores que a gente enxerga vem desses pigmentos. A da borboleta não. A cor dela vem de uma estrutura que ela tem na asa, que filtra a luz que vem do sol, a luz branca, e devolve apenas a cor selecionada segundo a orientação da asa, segundo a orientação. Eu vim visitar, acompanhar também. Segundo a orientação a angulação de visão, ela devolve uma cor específica. Então não é uma cor fixa, é uma cor que depende da estrutura e da angulação de visão, devolvendo várias cores, ou independendo, vamos dizer assim, da posição. O que eles retiraram então? Aqui a gente tem o espectro, né, de todas as cores vindo. Aí temos uma estrutura de multicamadas na asa da borboleta que prende os demais aspectos de cor e devolve apenas uma coloração interessante. A aplicação disso, por exemplo, em pinturas multicromáticas, você poderia alterar a cor com um comando, por exemplo. Telas que... Já viram quando a gente quer ler o smartphone no sol e não consegue? Telas que seriam imunes a esse processo, porque elas se adaptariam pela própria estrutura, você não teria mais esse reflexo que impede a visão. Telas sempre visíveis, a partir da asa dessa borboleta. E isso já tem sido aplicado para a gente ver mais ou menos como é que é por dentro esse esquema. Essa é a asa dela, a luz do microscópio, ele vai aprofundar um pouco. Então, para a gente ver, a maioria das cores são cores pigmentos. Então, caroteno, laranja, melanina, clorofila, verde. São cores fixas. A cor da borboleta, não. É uma cor estrutural que eles chamam, porque na asa dela a gente tem essas estruturas a nível microscópio. Pequenos bastonetes que devolvem a cor segundo a orientação. Mais um exemplo. A libélula, um exemplo muito conhecido por nós, né? Em que os pesquisadores estão aproveitando essa facilidade, por exemplo, que ela tem de pousar numa folha como essa? Para nós pode não parecer nada demais, mas já imaginaram o que você conseguir estabilidade numa superfície como essa? O que eles fizeram? Desenvolveram um helicóptero baseado com pouso, um trem de pouso semelhante ao da libélula, que permitiria, por exemplo, a ele pousar em superfícies inclinadas ou em superfícies em movimento, porque aqui os eixos ou as pernas, vamos assim dizer, os trens de pouso, são articulados, permitindo essa maior adaptação a terrenos inclinados, por exemplo. O Pentágono está desenvolvendo esse helicóptero baseado na libélula. Para um pouso num navio, por exemplo, um navio que se inclina muito. Ainda regula. Você tem um sistema de controle ainda que vai adaptando essa inclinação segundo a movimentação do terreno, vamos assim dizer, como a libélula faz quando pousa numa folha que se move. Então, para a gente ver mais essa aplicação. Esse é muito interessante também. Alguém já viu esse pássaro?
Nunca viram? É muito comum aqui no Brasil, em represas ou em rios, ele é chamado de martim pescador. Por que martim pescador? Porque ele literalmente pesca mesmo, né? Então ele fica lá, às vezes planando, às vezes num galho, observando o peixe dentro d'água. De repente, ele se movimenta e vem como um arpão, e é assim como ele entra na água. Praticamente sem produzir ondas. Pega o peixe e retorna. Sai voando. Consegue ainda se libertar da água. Incrível, não? Quanta perfeição. Adivinhe no que isso foi usado, esse mecanismo dele. É até interessante. O que estava acontecendo? No Japão, eles estavam tendo problema com o metrô. Os metrôs de altíssima velocidade, por exemplo, o trem Shinkansen, que chega a velocidades supersônicas, inclusive, ao sair ou ao entrar em um túnel, por exemplo, as ondas de choque que ele produziam eram muito grandes, o que estava causando uma grande poluição sonora e mesmo atrapalhando o entorno de quem vivia, um ruído muito, muito intenso. Então, o que o engenheiro pensou? Alguma semelhança dessa ponta aqui com essa ponta aqui? Olha o desenho do próprio engenheiro que fez. Porque ele analisou como, quando ele entrava na água, o número de ondas que ele produzia era bem pouco, quase imperceptível. Ele imaginou, e se a gente fizesse assim, um metrô que ao entrar num túnel, as ondas sonoras por ele produzidas fossem também reduzidas a partir dessa aerodinâmica. E então, ele criou e deu certo, e esse é o trem mais rápido hoje do Japão, chegando a 300 km por hora, o Shinkansen. Inspirado num martim pescador. E esse exemplo também, um exemplo fantástico, de outro pássaro, um pica-pau. Todo mundo já viu um pica-pau aqui? Ou já ouviu? Vocês sabem a ordem da desaceleração que um pica-pau suporta quando ele está batendo numa árvore assim? Da ordem de 1.200 G. Uma desaceleração da ordem de 1.200 G. Para a gente ter uma ideia, com 5, 7 G, 7 forças da gravidade, a maioria de nós já estaria desmaiando, para não dizer morrendo, à exceção daqueles pilotos de caça que são treinados para suportar até 10 G, sei lá. Mas ele suporta 1.200 G e não tem nem dor de cabeça. E os pesquisadores, mas como é que isso é possível? Como ele consegue absorver tamanho impacto sem ter dano cerebral? Porque essa é a ideia. Desenvolver, por exemplo, um novo capacete que consiga absorver melhor o dano cerebral. A gente estava, há um tempo atrás eu conversava com um pesquisador de Campinas, e ele falava assim, que eles estavam trabalhando num novo conceito de capacete, porque muitas vezes não existia um dano físico no capacete, mas o dano da desaceleração era tão grave que gerava danos piores até do que o dano físico. Eles precisavam então pensar num novo modelo de capacete capaz de absorver melhor esse dano da desaceleração abrupta que ocorre no cérebro do indivíduo, que é o que acontece, por exemplo, no caso de um pica-pau. Então eles foram analisar a estrutura da cabeça do pica-pau para desenvolver algo que pudesse amortecer, para desenvolver um sistema de amortecimento que pudesse, por exemplo, preservar um sistema eletrônico sujeito a grandes desacelerações. Um exemplo, a caixa preta de um avião. Como desenvolver um sistema que fosse capaz de manter o núcleo onde estão as informações ali gravadas, mesmo depois da queda de um avião, por exemplo, uma desaceleração drástica, sem dano no núcleo central de informação. Então eles começaram a trabalhar num modelo, observaram aqui o crânio do pica-pau, nós temos aqui em verde o bico, nós temos aqui em laranja, não sei se vocês conseguem ver, a língua do pica-pau. Veja o tamanho da língua do pica-pau. Mesmo porque ele utiliza
Exatamente. Ele utiliza para recolher, por exemplo, as larvas que ele encontra nos troncos, né? Ele faz o buraquinho e enfia a língua lá dentro para recolhê-lo. Mas a língua dele é interessante porque ela dá a volta e protege toda a caixa craniana e conecta-se aqui próximo ao olho, aqui no centro. Então ela funciona já como uma espécie de uma proteção, de uma fita elástica protegendo. Aí nós temos aqui o que a gente quer proteger, no caso o cérebro. Nós temos ao redor aqui o crânio, essa azul aqui mais fino. Nós temos esse roxo aqui, esse rosa, que é um osso esponjoso. E são essas as estruturas. Então os pesquisadores pensaram, bom, a partir disso, como é que a gente vai trazer isso para desenvolver esse sistema? Então pensaram nesse sistema que tem o mesmo número de estruturas que nós vamos encontrar aqui no pica-pau. Começando, e as cores aqui estão em consonância. Então, por exemplo, a primeira proteção que o pica-pau tem, a primeira absorção, a primeira fonte de absorção de energia do choque, o próprio bico dele, que é o verde aqui, que seria a estrutura mais exterior aqui, que seria essa estrutura exterior feita de um metal de aço, capaz de dar proteção a esse primeiro choque, esse choque mais impactante, essa energia maior que vem, assemelhando-se ao bico dele. Lá no centro, aqui de vermelho, eu tenho a estrutura que eu quero proteger, por exemplo, um chip, uma memória, etc., que é o cérebro do pica-pau. A segunda substância, ou a segunda estrutura que eu teria protegendo, semelhante à língua dele, que a gente chama de hioide, seria uma estrutura de borracha. Assim como a sua língua é elástica e essa elasticidade dá absorção, sem dar muita rigidez, que poderia esmagar, por exemplo, o crânio, ela dá elasticidade. Eles colocaram uma segunda camada aqui de borracha, logo após essa primeira, também para resistir mais ou dissipar a energia. Uma terceira estrutura que a gente teria é o próprio crânio dele, o osso do crânio aqui, skull, que eles substituíram no sistema por uma terceira camada agora de alumínio. Uma estrutura não tão rígida, mas também com bastante resiliência e tenacidade. Resiliência. E por fim, essa última estrutura que seria esse osso esponjoso aqui, que também por conta do espaço entre os ossos, por conta desse espaço que tem ar ali dentro, é bastante útil para absorção, a gente percebe muito isso quando a gente vai estudar sistemas. Ele substitui isso por várias esferas cerâmicas aqui nesse sistema, no interior desse sistema. E colocaram isso aí, esse mecanismo de absorção de choque para testar. Ele conseguiu resistir, por exemplo, a tiros de uma bala mesmo, sem qualquer dano ao sistema central. Tiros a queima-roupa de fuzis, por exemplo, sem qualquer dano ao elemento central. Ou seja, uma desaceleração de ordem assustadora, sem qualquer dano ao elemento central, a partir da cabeça de um pica-pau. É ou não é interessante? Então, é isso que a gente queria ressaltar com esses alguns poucos exemplos que a gente trouxe. A gente teria uma infinidade de exemplos para trazer. Como se dá esse processo? E como que a gente pode perceber essa sabedoria presente, esse cuidado, esse zelo divino, que dá ao homem sempre as ferramentas de que ele carece para o seu crescimento, para a sua construção, para o progresso no sentido mais amplo da palavra, não progresso material apenas, mas progresso social, progresso individual. E é mais ou menos essa que eles chamam de a espiral do projeto, a espiral do design, a partir da biologia, design bioinspirado. Eu identifico uma função que eu quero cumprir no meu sistema, traduzo isso para a biologia, busco na biologia ou na vida, em algum sistema, algum organismo, algo que faça isso de maneira semelhante, e depois faço o processo inverso. Trago isso para a engenharia e testo. Então, as 5 etapas. Distill, que eu vou desenvolver, encontrar a função. Translate, ou seja, eu vou traduzir isso agora para a biologia, que outro indivíduo faz essa função como eu quero. Então, por exemplo, um exemplo clássico, manter um corpo suspenso no ar. Essa é a função que eu quero. Então, eu traduzo para a natureza, que outro ser faz isso, mantém-se suspenso no ar. Eu vejo um pássaro, eu vejo um beija-flor, eu vejo etc.
A partir daquilo, eu vejo como ele faz isso. Trago isso para a engenharia, avalio, evaluate, e por fim, eu concluo. Primeiro eu emulate, eu simulo isso, avalio, se tudo bem, chegamos a uma nova tecnologia. Esse é o design que a gente chama bio-inspirado. É isso que tem crescido de maneira vertiginosa na atualidade. Inclusive com alguns sites que se dedicam a isso. Esse Ask Nature, por exemplo, .org, é um site muito interessante, porque é justamente isso. Você vai perguntar à natureza como ela faz alguma coisa. Então, você entra no site, tem lá um campinho, você preenche assim, por exemplo, isso que eu citei, suspender um corpo no ar. E ele vai te trazer inúmeros exemplos catalogados que talvez possam ser úteis para o seu projeto. Por exemplo, resistir ao efeito da corrosão. Digita lá, vai trazer inúmeros exemplos da natureza. Como colar duas superfícies de maneira bastante forte. Vai trazer inúmeros exemplos da natureza. Como, por exemplo, recentemente descobriram um mexilhão que tem uma cola não sei quantas mil vezes mais potente que a cola mais potente que nós tínhamos. Uma cola que, com uma área desse tamanho, conseguia erguer toneladas por conta da colagem tão profunda e tão intensa que era essa colagem. Uma cola produzida por um mexilhão no mar. Então, esse site é um esforço colaborativo de engenheiros, biólogos, para que a gente consiga juntar essas áreas em prol do benefício do progresso comum, que é justamente esse site. How does nature? Como a natureza, aí ele deixa aqui um exemplo, pousa suavemente ou gentilmente. Seria o exemplo da libélula, né? E assim, sucessivamente, vários outros exemplos. Aqui temos algumas referências, quem quiser depois. Mas era essa reflexão que a gente queria trazer a respeito da criação divina, para a gente treinar um pouquinho o olhar, para perceber o quanto a providência está mais próxima ou mais atuante do que a gente imagina. Sobretudo em momentos de dificuldade, de transição, em que a gente parece ver o horizonte apenas nublado, em que as coisas parecem estar caóticas, temos a certeza. O caos nada mais é do que a limitação da nossa visão, porque na visão e na compreensão divina, tudo se conjuga perfeitamente bem. Tudo está acoplado, tudo está regido pela lei que é também de justiça, mas também de misericórdia, de amor, de compreensão. Não estamos abandonados à revelia, a terra não está assim, nem a vida de cada um de nós. É que Deus age em silêncio e não concorre com as vaidades das criaturas, como dizia Estevão no livro, Paulo Estevão. Deus não quer os louros do reconhecimento. Ele faz você achar que foi você que fez. Mas olha bem para a sua vida e veja se no momento mais difícil lá não estava a presença divina, através de um amigo, de uma leitura, de um conselho, de um acontecimento, etc, etc. Deus se esconde, mas a sua atuação é perene, é permanente. E a natureza é o melhor lugar onde a gente pode ler, compreender e apreciar a sabedoria dessa ação divina. Então, se Ele age com tanta sabedoria assim, para cada um desses seres, os menores que possamos imaginar, de uma bactéria, de um vírus a um sol, que não dirá conosco. Espíritos imortais, herdeiros da sua própria essência, destinados à perfeição espiritual e à felicidade plena. Se Deus alimenta os pássaros, veste os lírios, não o fará contigo? É o que Jesus nos convida a refletir. Então, meditemos a partir dessa ótica da criação divina e de tudo que aí está, meditemos nessa grandeza desse amor que nos envolve e encontremos novamente a fonte da esperança em nossos corações. Todas as dificuldades individuais e coletivas haverão de ser superadas. Todas elas nada mais são do que, como dizia Jesus também, no sermão profético, as dores do parto de uma nova humanidade. Uma humanidade mais integrada, harmonizada a essas leis. Porque todo o sofrimento, todas essas dores por nós ainda criadas, têm a sua origem justamente nisso, no desconhecimento dessas leis, dessa sabedoria e no afastamento da nossa vivência dessas leis. Na medida em que formos entendendo-as e, principalmente,
buscando com toda a nossa força harmonizar a nossa vida a elas, encontraremos naturalmente no nosso caminho e no nosso mundo interior esse sentimento de gratidão, de compreensão, esse sentimento de amor e de esperança. É com esse intuito, com essa mensagem que nós encerramos, com essa reflexão. Se Deus manifesta-se assim, com essa sabedoria, com esse amor, nos mais ínfimos reinos da natureza, quanto mais não se manifestará na vida de cada um de nós, amparando-nos para que juntos possamos construir um novo mundo, um mundo harmonizado, um mundo feliz. Que Deus abençoe a todos nós, muita luz e muita paz.